Os fãs de Resident Evil odeiam Resident Evil. E isso quem tá falando não sou eu, e sim Platão foi quem disse isso. Pra quem não me conhece, sou o Abreu, se inscreve, dá like caso vocês gostem do vídeo. Já tô falando agora, porque senão lá pra frente eu vou esquecer. Antes de nos aprofundarmos pelo que o Platão disse, vamos conhecer o novo filme. Sim, esse canal é de filme. Vamos falar sobre o novo filme que foi anunciado ontem mesmo, está fresquinho ainda. Esse novo Resident Evil vai lançar esse novo filme da série Resident Evil e vai lançar. Ele pega todos os filmes anteriores e também a série a Netflix lançou e enfia tudo no rabo. Essa é uma história 100% inédita e que, particularmente falando, tá prometendo ser um bom filme de Resident Evil. E também é a primeira vez que a Capcom ou Sony, sei lá, decidiu contratar um diretor e tem um filme bom no nome. O filme vai se passar durante os acontecimentos de Resident Evil 2 e vai ter algumas partes e vai ser em Raccoon City. E pra minha infelicidade, mais um Resident Evil sem Claire e Jill Valentine. Mas esse não é o ponto do vídeo. A sinopse do filme é exatamente essa. A trama acompanha Brian, sim, o doidão do A Hora do Mal. Aqui já me ganhou. Ele vai ser um entregador de suprimentos médicos tentando sobreviver e concluir sua entrega em Raccoon City, caótica e infestada durante o surto do vírus. Sim, ele não vai ser um agente treinado, ele não vai ter poder, ele vai ser só um fudido tentando não se fuder mais ainda. Zack, nosso querido, e fez o A Hora do Mal, pra quem não assistiu, filmão. O Zack é esse cara. Esse daqui, tá? O Zack disse que gosta muito do sistema de progressão e tem nos jogos de Resident Evil, onde você começa uma arma mais fraca e vai evoluindo conforme o jogo vai passando. Ele disse que vai pôr isso no filme, o protagonista ele vai começar uma arma mais fraca e futuramente ele pega uma arma muito mais fodida. Não sei qual mais fodida, mas uma arma mais fodida. Provavelmente não vai chegar nesse nível, infelizmente. Outra coisa que ele disse é que ele não quer explorar só os zumbis, tanto que vai ter poucas cenas com os zumbis convencionais, tá? Convencionais. Ele quer pegar esse negócio do Resident Evil das armas biológicas. Tanto que no trailer a gente já tem esse gordão, e demorou pra sair, é tão pesada a foto e demorou até pra sair. Tem essa porra aqui, vamos ter um bicho inédito, porque honestamente, eu não lembro de uma porra dessa. Eu posso estar enganado, mas eu senti e no trailer nós temos alguma menção ao leaker. Nosso querido Zack, aparentemente, já jogou mais Resident Evil do que muita gente que tá reclamando de Resident Evil. Ele também fala... Caralho, foto sexy dele, eu peguei. Ele também falou sobre a questão dos cadeados, sobre aquela questão de você acabar parando num lugar, tendo que fazer um backtracking. Palavra muito complexa, para poder abrir aquela porta, abrir aquele obstáculo. Não sei como ele vai incrementar isso no filme, mas aparentemente ele vai incrementar. E aproveitando, eu falei do backtracking, não vai ser algo tão presente não no filme, já ele se inspirou mais no Resident Evil 4. Eita porra, mas hoje eu tô que tô, hein? Já que ele se inspirou muito mais no Resident Evil 4. Que nos jogos anteriores, principalmente o primeiro, o segundo e o 0, você passa muito mais tempo dentro de uma mansão, de uma delegacia, onde você tem que ir explorando, conseguindo chaves para abrir novas partes e etc, etc. Aqui não, já vai ser mais uma pegada Resident Evil 4, onde já, vamos por aí, é um mundo mais aberto, entre muitas aspas, já que não é mundo aberto. Então a gente já sabe que no filme provavelmente a gente não vai ficar muito tempo em um ambiente só. Zack também falou que se ele mudar muito da história já estabelecida pelos filmes eu falo usando os desenhos, tá? Pelos desenhos e pelos jogos, ele sabe que a probabilidade dele ser morto numa terça-feira à noite é muito grande. Bom, agora, saindo aí um pouco das notícias, dos bafafá do mundo dos filmes, eu acredito que eu posso falar, este é meu perfil da Steam, um perfil de um verdadeiro nerd. E além de gostar muito de jogar Resident Evil, eu também gosto muito de assistir filme. Tanto esse canal é de filme, apesar de só ter um vídeo público, porque o resto foi tudo privado e excluído. E eu acredito que sim, o Zack fez a escolha certa em não adaptar a história de um jogo e sim fazer uma história dele. Porque adaptar Resident Evil 1, 2 ou 3 em 2 horas não dá certo. Pode sim sair um filme bom, pode sim sair um filme decente, mas nada demais. E fora a gente já viu, né? Algo semelhante ao que eu tô falando. E fora que também tem toda a questão, se esse cara não souber muito sobre a história dos personagens e etc,
Cara, vai ser uma encheção de saco, o filme também não vai ficar legal, porque se não tiver a essência do personagem, né, não, Leon? Se Leon aqui é putaria, a gente não vai gostar do filme. Não vai gostar do filme, de jeito nenhum. Fora que ele fazer o filme desse jeito, abre muito mais possibilidade pra ele fazer alguma coisa realmente boa. Porque a história dele não tá adaptando uma história de uma outra pessoa. Eu achei reclamado esse Resident Evil porque a gente não vai ter os personagens principais aí da série. Eu acho que é igual falar, Resident Evil Outbreak é um jogo ruim. Porque não temos o Leon ou o Chris. O Chris é bom, hein? O Chris tá gostosão, né? Menos esse aqui. Esse aí, a Capcom fumou um banzo antes de fazer esse Chris. Então, né? Como disse Maquiavel, o universo de Resident Evil é grande demais para se apegar apenas a uma história. Fora, a gente precisa ser bem honesto. Um filme 100% fiel a algum jogo de Resident Evil é extremamente difícil. Fora que tem coisa que acontece nos jogos de Resident Evil que só dá certo em jogo, vamos ser honestos. E fora que, como eu disse, a construção de um jogo é completamente diferente de uma construção de um filme. Tanto se dá pelas horas, né? Um filme ali no máximo 3 horas e um jogo pode ter 10, 20 horas até mais, né? Dependendo do jogo. E digo mais, vamos supor que fosse uma história do Leon, só uma história diferente do que a gente viu nos jogos, teria gente reclamando muito mais. Não é todo mundo que assiste os desenhos CGI, né? Apesar de eu gostar dos desenhos CGI, eu sei que não é todo mundo que assiste. E é os personagens principais. É uma história completamente canônica do desenho. Então, por isso a gente volta pra cá. Os fãs de Resident Evil odeiam Resident Evil. Uma das falas que a gente mais ouve, você como eu, que também gosta muito de Resident Evil, é... Opa! Isto não é Resident Evil. Disse Túlio, que nunca jogou nenhum dos primeiros Resident Evil e que tem aversão por Resident Evil 0. Antes, e digo, não tem problema você não ter jogado os primeiros Resident Evil. Não tem problema você não ter jogado Resident Evil 0 também. E não me entenda mal, você ter a sua opinião é primordial, é excelente você ter a sua opinião, mas desde que essa opinião seja realmente sua e você não esteja replicando o que as pessoas estão falando. E aí a gente entra num ciclo vicioso. Se a turma tá falando que tal Resident Evil é um, e você vier e falar que tal Resident Evil você gosta dele, pronto, vão te encher o saco pra um cacete. Novamente, ter a sua opinião não é problema, não é ruim você ter a sua opinião. O problema é você querer cagar a regra. Às vezes você não tem nem repertório pra querer cagar a regra, mas você quer cagar a regra porque tá todo mundo falando isso. Então por que você não vai falar? Porra, chato por uma porra. O engraçado é esse pessoal que fala que tal coisa é Resident Evil, tal coisa não é Resident Evil, é o mesmo pessoal que fala que Resident Evil é um jogo de zumbi. Aí fica foda, cara. Aí fica foda. Você não saber tá tudo bem. Entendeu? Você não saber tá tudo bem. O problema é você fingir e você sabe. A gente não pode esquecer que toda essa revolta que está gerando na internet é por conta de um teaser de quase 2 minutos. Quase. Não bateu nem 2 minutos. Claro, novamente, você tem o direito de não ter gostado do teaser, do trailer. Novamente, esse filme pode sim ser uma grande bomba. Porém, você querer cagar regra que é foda, você tá me entendendo? Você querer... Todo mundo tem a mesma opinião. Você... Ó, eu tô frisando muito bem isso, porque tem muito animal na internet. E também, com base nesse trailer, não dá pra saber nada ainda. Muito pouca coisa pra gente tomar uma decisão assim tão grande. Já tem gente falando que o filme é uma merda. O filme nem lançou, meu rei. Como é uma merda? Ah, mas isso daí não é Resident Evil. Isso você pode mudar pra qualquer outro nome que dá certo. Porra, o que é Resident Evil, então? Pra ser Resident Evil tem que ter a Umbrella. Tem que ter a RPD. Os personagens principais. Porra, porque honestamente, todo Resident Evil que lança não é Resident Evil mais. E eu não tô falando dos novos, eu tô falando isso já é desde o Resident Evil 3. Tem gente que reclama do Resident Evil 3. Tem gente que reclama do Resident Evil 4. 5, 6, porra, nem se fala. O 7, 8, puta que pariu.
Até mesmo 9 não escapa de, porra, não é Resident Evil. Porra, nenhum é Resident Evil, cara. Nenhum. Revelations 1 é Resident Evil pra muita gente. Caralho, cara, que faz? Honestamente, se eu quero ver a história do Resident Evil 1, eu jogo Resident Evil 1. Então não precisa gastar milhões e milhões pra fazer um negócio exatamente igual que a gente já viu. E os caras ainda conseguiram piorar, né? Os caras estavam fazendo o mínimo, era literalmente copiar o bagulho e conseguiram piorar. É impressionante. O foda da série Resident Evil é que a Capcom sempre tá tentando fazer coisa nova, sempre tá tentando melhorar. A Grace é uma personagem nova, muita gente não gostou porque ela é uma personagem nova. Quer ver só o Leon. Porra, o Leon já tá com quase 60 anos nas costas, deixa o cara descansar, porra. Lógico que tem as coisas que fazem Resident Evil ser Resident Evil. Vamos pegar aí, sim, dos primeiros, sim, gerenciamento de inventário, puzzles, porra, muita coisa faz Resident Evil ser Resident Evil. Survival Horror, a ação, depende muito do Resident Evil que você tá vendo. Resident Evil deixou de ser só RPD, deixou de ser só Umbrella, deixou de ser só Leon e os caralho. Resident Evil passou a ser um universo, e esse universo ele tem que ser sim aproveitado. Quanto mais eles aproveitam esse universo de Resident Evil, melhor pra nós, pô. Mais história a gente tem dentro desse universo. Se você realmente gosta de Resident Evil, você tem que abraçar essa ideia, cara. Se for ruim, nós chora. Se for bom, amém. Honestamente, se o Zack conseguir fazer esse filme, porra, vai ser do caralho. Se ficar bom, vai ser do caralho. Tá de parabéns. E o trailer tá bem foda.